E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Marco um 10 na área e olha, se tem vascaíno vivo ainda nessa segunda-feira, dia 6/10, é graças a menino GB e ao esforço do time ali no segundo tempo, na reta final, porque que jogo eletrizante para muitos. Acho que para quem é espectador de fora vai dizer que foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, mas para o torcedor vascaíno, eu falo um pouquinho por mim, acho que tinha uma dose ali de loucura desnecessária, né? A gente fica ali na base do sufoco para ganhar do Vitória, o Vitória na zona do rebaixamento, especialmente um jogo em casa, em que o Vasco toma 3 gols. A gente vai falar bastante do jogo de ontem, de domingo, mas antes, quero aqui agradecer a todo mundo que cola junto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela moral de estar curtindo o A Vida ao Vasco. Você pode deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal. A gente agradece bastante os comentários também. Prometo que essa semana vou responder todos os comentários deixados nos últimos vídeos e lives aqui do canal. Muito obrigado. Você também pode apertar o botão de hype que aparece depois dos vídeos, e isso facilita a chegar a outros vascaínos esse conteúdo. E também, claro, quem quiser, quem puder, a gente agradece muito o Live Pix aqui do lado do QR Code. Meus amigos, olha, um Vasco da Gama que fez as mudanças para esse jogo com Vitória, e a gente entendeu que eram as mudanças, sei lá, que eram as viáveis, né? Um elenco calça curta, como se diria os antigos, um Vasco que perdeu Carlos Cuesta para esses 2 jogos com Palmeiras e Vitória e precisou adaptar, até porque Lucas Oliveira não tem se mostrado um homem de confiança, e o Lucas Freitas nos últimos jogos também, além de ter falhado individualmente, ele é canhoto, então jogar com 2 canhotos ali, Robert Renan e Freitas, não é muito do agrado dos técnicos e de Fernando Diniz. Ele preferiu adaptar o Hugo Moura para a zaga e colocar o Tietê no meio-campo. E o Vasco, no primeiro tempo, foi 5 minutos de jogo do Vasco. O Vasco fez o gol muito rápido, uma baita jogada do Ryan, cruzamento do PH na cabeça de Nuno Moreira. Tem até ali uma mini participação de Verratti e acabou. Isso que me deixou espantado, assim, um calor absurdo, uma lua, entre aspas, um sol para cada um em São Januário, mas o Vasco parecia satisfeito e entendeu que o jogo tinha acabado ali, que não ia fazer muita diferença, o próprio Vitória não teria forças para entregar algo diferente. E depois desse gol, aos 5 minutos do Nuno Moreira, o Vasco parou de jogar, deu a bola para o Vitória, deu contra-ataques para o Vitória com um gol saindo tão cedo e mostrou uma desorganização, uma confusão que Fernando Diniz concordou. Se no primeiro tempo lá no Allianz Parque, contra o Palmeiras, o Vasco foi apático e tomou 3 gols, né, e sacramentou a derrota, em São Januário ontem o Vasco foi desorganizado, muito confuso no seu primeiro tempo, e não sei se passa por uma desatenção, por um salto alto de jogar contra times do meio da parte de baixo da tabela, porque contra Flamengo, contra Cruzeiro, contra Bahia, não foi assim. Mas contra o Vitória, contra o Ceará, a gente teve esse desprazer de um time que faz o gol e deixa o outro time gostar da partida. E foi o caso do Vitória, que faz o gol num lançamento do Eric para o Canta-La-Pedra. Aliás, o Canta-La-Pedra foi o jogador, talvez o nome do Vitória na partida de ontem. Ele bate falta, ele fez o gol. Então, assim, até o momento que ele esteve na partida, o Vitória realmente se mostrou muito perigoso. E não foi só um empate, né? Para quem estava esperando ali um Vasco que retomasse as rédeas da partida, depois de uma falta do próprio Canta-La-Pedra, batendo, levantando a bola na área, o Lucas Halter, que foi jogador do Botafogo, faz o
o gol se esticando ali, uma falha, ao meu ver, de Robert Renan, que não consegue acompanhar o jogador rubro-negro Braiano, e acaba o primeiro tempo. O Vasco toma virada em casa por um Vitória que realmente é um time frágil, porém que se mostrou merecedor de estar à frente do Vasco. E aí o segundo tempo é bem diferente, o Diniz faz as mudanças, tira Verratti e Pumita, que não vinha bem, e o Verratti também pouco participativo, que é uma tônica dos últimos jogos do Pirata, para colocar Andrés Gomes e Lucas Piton. E Andrés Gomes, especialmente, foi, junto com o Rayan ali no segundo tempo, um motorzinho, né? Um que fez a diferença. E foi numa das jogadas dele, junto com o PH, aos 6 minutos do segundo tempo, jogando para a área, dando um passe para o menino Rayan ali dentro da pequena área para fuzilar o goleiro Lucas Arcanjo do Vitória, fazendo 2-2. O Vasco continua numa pressão e tem um pênalti a seu favor, né? E assim, uma bola na mão, indiscutível, o árbitro vai ao VAR e assinala o pênalti. Rayan bate, tinha uma indecisão ali se seria Coutinho ou Rayan, mas Rayan bate. Então o Vasco consegue uma virada de 3-2 rápido, né? Depois dos 20 minutos ali, o pênalti é marcado aos 20, Rayan bate aos 21, é uma virada rápida. Só que depois, assim, tudo caminhava para pelo amor de Deus, Vasco. Chegando ali aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, a gente vai conseguir controlar a partida. Até porque Lucas Halter, o zagueiro que fez o gol contra o Vasco no primeiro tempo, é expulso, toma 2 cartões amarelos. Até agora a gente não entendeu muito bem a expulsão dele, se o juiz exagerou na dose. A impressão que deu é que o Halter empurra o jogador do Vasco, o Paulo Henrique, dentro da área antes de uma batida de falta, e ele é expulso. E aí você fala, bom, agora vai passar. E olha o que acontece, o Vasco toma um gol de Raul Cárceres. Meus amigos, o lateral paraguaio faz o gol do empate novamente contra o Vasco da Gama. Então o jogo chega a um 3-3 e um desespero, né? Um desespero de um Vasco que começa a se lançar ao ataque. E Diniz vai empilhando atacantes, né? É Matheus França, foi o próprio David e, graças a Deus, o GB. GB entra na reta final da partida ali aos 42 do segundo tempo e faz o gol de cabeça depois de um cruzamento muito bom do Piton. Piton novamente aparece como um dos jogadores e suas assistências importantes no Brasileirão, e aos 51, já nos acréscimos, o GB cabeceia a bola no alto, o Vitória com -1, sacramentando o 4-3. Eu entendo da seguinte forma: acho que existem jogos épicos, jogos divertidos, jogos que acontece realmente situações de toma lá da cá, a famosa trocação, mas acho que o Vasco ontem passou por um estresse desnecessário. O Vasco que, com a vitória, além, claro, dos 3 pontos, ele chega ao 11º lugar com uns 33 pontos, e o Vitória permanece com 25, mas poderia ter sido diferente se o Vitória da Bahia conquistasse os 3 pontos, iria 28, e o Vasco com 30. Isso é uma diferença de 2 pontos para a zona de rebaixamento. Então, assim, como as coisas mudam, alteram, e acho que o Vasco precisa, sim, ter um controle maior dos jogos, especialmente contra adversários mais frágeis. E também em São Januário, o Vasco não pode passar essa montanha russa de emoções em São Januário. O Vasco precisa de um time mais equilibrado, lembrando que o Vasco é o segundo maior ataque desse Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, é a terceira pior defesa. Então, acho que tem uma sintonia aí que precisa ser consertada, porque, por mais que os times adversários da parte de cima da tabela, ou vamos pensar nas semifinais com o Fluminense na Copa do Brasil, ou, quiçá, uma final contra Corinthians ou Cruzeiro, assim fica a nossa torcida,
em algum momento o Vasco talvez não consiga fazer 4, 3 gols para chegar a uma vitória. Então o Vasco tem que saber segurar partidas, controlar jogos, e não pode ser tão a esmo, né? Se lançar ao ataque, até porque mesmo o Vasco se lançando ao ataque no segundo tempo, o Vitória teve a possibilidade de marcar mais gols e teve um gol anulado pela arbitragem muito criticada pela diretoria do Vitória e por Jair Ventura. A outra notícia positiva do dia de ontem, já na reta final, foi a convocação de Paulo Henrique, a primeira convocação de Paulo Henrique para a seleção brasileira. Muito legal, merece o nosso lateral direito, com 29 anos. É a sua primeira convocação para a seleção brasileira. O lateral Wesley, que foi do rival, que está na Roma, se contundiu no final de semana, foi cortado, e aí Carlo Ancelotti finalmente convoca PH, que sim, é um dos melhores laterais direitos do Brasil no momento. Parabéns ao PH, só que fica aquela dúvida, né? Com Pumita convocado para a seleção uruguaia e tendo que jogar lá em Kuala Lumpur, na Malásia, e o próprio PH convocado e provavelmente jogando, ou ao menos relacionado, para os jogos contra Japão e Coreia, será que vai dar tempo para os dois ou um deles estar apto para jogar contra o Fortaleza dia 15, né? Lá no Castelão, lá em Ceará? Vamos ver. O Paulinho Ricardo, né? O Paulinho Babilônia da base, 19 anos, talvez tenha a sua grande chance no Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar tudo nessa data FIFA de Vasco da Gama. É isso, queridos. Muito obrigado pela moral novamente. Repito aqui, aqueles reclames do Ovov, os reclames do Danda. Quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal, eu agradeço bastante. O botão do hype. Tem o Live Pix para você deixar aquela doação. A gente agradece muito. Tamo junto. Obrigado. Boa segunda-feira com 3 pontos, graças a Deus, no bolso. Valeu. Tchau, tchau. Vitória Vascão.